Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2022. O tema hoje vai ser bem interessante. Automóveis a jato. Os primeiros aviões a jato surgiram em 1943, no final da Segunda Grande Guerra. Daí para frente, seu desenvolvimento foi constante para fins militares. Depois da guerra, as turbinas a jato dominaram o cenário aeronáutico. O primeiro jato comercial surgiu em 1952. Foi o The Havilland Comet, que teve sérios problemas, não por causa das suas turbinas, mas devido ao desenho de suas janelas, que rompiam após muitas horas de voo. Ainda nos anos 50, a Boeing lançou o 707, considerado o primeiro jato comercial de sucesso, e em seguida o 737 e o 727. E os jatos passaram a dominar a cena também na aeronáutica civil. As vantagens das turbinas sobre os motores a pistões para uso aeronáutico eram tão grandes que foi perfeitamente natural que se imaginasse que elas poderiam servir também para uso automotivo. Assim, ainda na década de 50, diversas montadoras desenvolveram pesquisas e produziram protótipos de carros movidos por turbinas a reação. O uso do termo automóveis a jato é um pouco forçado. Eu o usei no título porque o termo automóveis a turbina poderia ser confundido com os tão usados carros turbo dos dias atuais. Nada a ver, são coisas completamente diferentes. O jato puro logo se mostrou inadequado ao uso automotivo. Os chamados turborreatores têm como princípio a admissão de grandes quantidades de ar através de um compressor. Sua queima quando da injeção do combustível, com o consequente aumento da temperatura e volume, e sua expulsão através da segunda turbina. A quantidade, a velocidade e a temperatura dos gases de escapamento inviabilizariam o uso de carros a jato nas ruas. Por isso, os turbopropulsores utilizados nos automóveis assemelham-se mais aos utilizados nos aviões turbohélice. Mas outros tipos de turbinas reatores foram também experimentados. De qualquer forma, muitos problemas ficaram por solucionar e as pesquisas acabaram perdendo o interesse. As principais vantagens que eram vistas na utilização das turbinas como geradores de força
eram a sua simplicidade de construção, sua facilidade de manutenção e supressão dos circuitos de refrigeração. A grande simplicidade do circuito de lubrificação, a facilidade de condução e colocação em marcha. Em contrapartida, os problemas difíceis de resolver eram o custo de produção, o alto consumo de combustível, a temperatura dos gases de escapamento, o ruído, a falta de freio motor e um comportamento considerado muito pouco nervoso em comparação com os carros convencionais. Isto na década de 50, imaginem só hoje. É difícil, mas nada é impossível, que os carros movidos a turbina voltem a ser cogitados. As tecnologias modernas estão levando o automóvel para outros caminhos e os motores de baixos níveis de emissão de poluentes serão os preferidos. A seguir, alguns exemplos de protótipos construídos por grandes montadoras na década de 50. Não há dúvida de que o aspecto destes carros tinha a clara intenção de chamar a atenção para o fato de que seus construtores estavam ousando na aplicação de novas tecnologias. Nada contra, mas eles não precisariam ser obrigatoriamente assim. Rover, Ford, Chrysler, entre outros, fizeram experiências com modelos bem mais convencionais. Que eu tenha conhecimento, a empresa que levou mais longe e com mais sucesso seu programa de desenvolvimento de carros a turbina foi a Chrysler. E seu ponto alto, mas não final, foi o Turbine Car, de 1964. Este carro chegou a ser produzido em pequena série de 55 unidades, das quais 50 foram postas nas mãos do público para testes, as quais rodaram mais de 1.100.000 milhas, o equivalente a 1.760.000 quilômetros. Ao fim do programa, 46 unidades foram destruídas e as restantes estão em museus nos Estados Unidos. O desenvolvimento continuou até 1977, quando a Chrysler enfrentou sérias dificuldades financeiras e teve que pedir socorro ao governo americano para evitar a falência. Uma das condições impostas pelo governo americano para conceder a ajuda necessária foi que pusessem fim ao programa dos carros a turbina, sob a alegação de que era um programa de alto risco financeiro.